Desse vídeo é a respeito do Leonardo Paes, ele que é meia direita e também meia ofensivo, que assim é o novo reforço do Cruzeiro para essa temporada agora de 2022, a pedido do técnico Paulo Pezzolano, tá? Primeiro estrangeiro contratado pelo Cruzeiro nessa temporada. Depois de muitos anos o Cruzeiro começou o ano, né, sem ter nenhum jogador estrangeiro no seu elenco, que há muito tempo isso não acontecia, mas já está encerrado justamente pela chegada do Leonardo Paes, que eu achei uma boa contratação sim, tá? Atleta de 27 anos de idade e o primeiro pedido do caso do Paulo Pezzolano, porque era o treinador até agora tinha contratado alguns jogadores, mas ele não conhecia muito bem do mercado brasileiro, já chegou com um time pré-montado e também alguns jogadores que foram indicações da gestão do Ronaldo e dos diretores do Cruzeiro. Então o Leonardo Paes já atuou com o Paulo Pezzolano lá em 2019 pelo Liverpool Montevideo, isso em 2019, onde ele fez 14 partidas e 3 assistências com o técnico Paulo Pezzolano. O Leonardo que ainda tem uma ligação, assim podemos dizer, com o Cruzeiro, porque ele jogou junto com o Arrascaeta lá em 2013 e 2014 pelo Defensor do Uruguai, onde ele era titular, um jogador que realmente quando começou ali tinha um potencial absurdo, tanto que ele tem convocações para o Mundial Sub-17 do Uruguai em 2013, Sul-Americano 2020 e 2013, Jogos Pan-Americanos. Então o Leonardo Paes é um jogador que categoria de base era para ser um dos melhores realmente do futebol uruguaio. Acabou que ele não teve uma sequência muito boa pelo Defensor do Uruguai. O melhor ano dele foi em 2014, junto com a Arrascaeta, 20 partidas e 3 gols marcados. 2015, 2016 não teve uma boa sequência, foi jogar bem também no Torque do Uruguai, onde o Paulo Pezzolano também já trabalhou, mas em épocas diferentes. Teve também uma passagem curta no futebol mexicano e nos últimos 3 anos ele estava jogando no Montevideo Wanderers do Uruguai, time bem tradicional também, e tem números interessantes, ao menos na minha opinião. Como ele não é um atacante, não vai ter números impressionantes de gol, mas nesse ano até aqui, em 2022, ele havia feito 8 jogos, 2 gols marcados e 1 assistência. Ano passado foi o titular absoluto, 30 partidas com 3 gols e outras 6 assistências. Jogador que, na minha opinião, deve vir para jogar de meia direita, tá? Ele joga de meia central também, mas possivelmente vai ser um ponta aí. E o Rafael Silva, contratado, vai ser um centroavante, tá? Então o Cruzeiro fechando praticamente as contratações para esse início de Série B, um centroavante, um ponta, e fora outras opções que devem chegar ainda nessa semana após o pagamento do Transferban, que inclusive ele já está, no caso, rescindiu o contrato com o Montevideo Wanderers, que tinha contrato até o final da temporada e é aguardado em Belo Horizonte no máximo nessa terça e quarta-feira para assinar contrato de, inicialmente, uma temporada com o Cruzeiro até o fim da Série B. Eu acho que eu assinaria um contrato de no mínimo 1 ano e meio até o final do próximo estadual, justamente para ter uma segurança de contar com o jogador na próxima temporada, que eu quero que você deixe aqui nos comentários. O que você acha a respeito do Leonardo Paes, se você achou uma boa conotação, se não, enfim. Tô curioso para saber a sua opinião nos comentários. O que eu quero falar com vocês nesse vídeo é a respeito do atacante Rafael Silva, onde algum de vocês me perguntou se ele vai jogar de ponta direita, como centroavante, enfim, porque está bem definido em relação a onde ele vai jogar, porque isso é importante para o Cruzeiro até mesmo para continuar as suas movimentações no mercado. Mas assim, em relação à minha análise, eu acho que o Rafael Silva vai jogar de ponta direita, até porque ele faz as duas funções. Ele atua como centroavante e também ponta direita, e vale lembrar que o Cruzeiro fechou a contratação dele e do Caio Dantas na mesma semana. O Caio Dantas não passou no exame médico e não foi contratado. O Caio Dantas que é centroavante, tá? Então ele iria jogar para disputar a posição com o Edu, e a contratação do Rafael Silva justamente seria para esse setor de pontas que o Cruzeiro está precisando no mercado. Não ficaria surpreso se contratasse, por exemplo, mais um jogador. Então o foco do Cruzeiro ainda hoje é em um centroavante, que até o momento desse vídeo não temos nenhuma especulação de algum outro jogador que poderia chegar na toca da Raposa. Então isso deve ser um dos principais focos do Paulo Pezzolano antes de começar a Série B e ter problemas, porque hoje nós só temos o Edu e nenhum atacante ali, um centroavante fixo reserva. Enfim, falando sobre o Rafael Silva, que eu achei uma excelente contratação, ponta que tem 29 anos de idade. No caso, ano passado ele começou a ter uma sequência pelo Zhangzhou, acho que é essa a pronúncia. Enfim, por lá ele fez 5 jogos na China, 1 gol marcado. 2020 não jogou, mas assim, se você for pegar o histórico dele, quando ele estava jogando com frequência, teve excelentes médias de gols. Por começar, lá em 2016, na primeira divisão do futebol japonês, ele fez 27 jogos, 15 gols. 2017, 42 partidas, 21 gols marcados. Aí foi para esse time do futebol chinês. Em 2018, 23 jogos, 23 gols marcados. Em 2019, 15 partidas,
8 gols e 3 assistências. Então tem 2 temporadas, 2020 e 2021, que ele não joga, né? Até por conta de que ele vai precisar de um prazo de recuperação, já está na Toca da Raposa há mais do que 2 semanas, por conta desses problemas do Cruzeiro de registrar novos atletas, que no máximo deve ser pago antes do dia 13 de abril, já pensando na estreia do Cruzeiro, no caso no Brasileirão. Enfim, o Rafael Silva que deve ficar mais um tempo aí preparando a forma física, acho que pelo menos um mês, né, para ele ter condições ideais de fazer essa sua estreia pelo Cruzeiro. Achei uma excelente contratação, um achado aí por parte da equipe do Ronaldo, atleta revelado na categoria de base do Curitiba, já teve também passagens pelo Corinthians e também pelo Lugano lá da Suíça, onde ele fez inclusive 10 gols em 26 jogos lá em 2013. 2014, que eu quero que você deixe aqui nos comentários o que você acha a respeito do jogador, se foi uma boa opção o Cruzeiro ter contratado ele ou não. Esse vídeo é a respeito de 2 reforços que devem ser anunciados de forma oficial pelo Cruzeiro, possivelmente entre sexta-feira e no final de semana, no máximo na segunda, vai depender também em relação ao clássico no final de semana, que é a respeito do Neto Moura, que já desembarcou em Belo Horizonte, fez os testes físicos, tá? Para assinar o contrato de empréstimo com o Cruzeiro até o final da Série B. Vale lembrar que ele tem a possibilidade de renovação em definitivo, que ainda falta ver, por exemplo, não sabemos se o Cruzeiro subir, vai renovar com ele em definitivo ou não, ou se tem que pagar uma compensação financeira, que deve ter alguma cláusula nesse sentido, pelo meia central de 25 anos de idade, que estava no Mirassol, tá? Um jogador que eu achei uma boa opção. Vamos ver qual que vai ser o efeito disso no elenco. Teve interesse da Ponte Preta no Giovani, que eu falei no vídeo de hoje mais cedo, que assim, possivelmente o Cruzeiro com essas opções no meio de campo. Será que o Giovani pode estar de saída? Fernando Canezinho, Pedro Castro, Felipe Machado, William Oliveira, tem o João Paulo, agora o Giovani, o Neto Moura. Eu acho que já é muita opção para esse setor, no caso, ainda mais o Neto Moura para jogar como um meia central. Pelo Mirassol na campanha do Paulista, ele fez 14 jogos, 2 gols marcados. Achei uma boa opção, atleta revelado na base do Sport, onde ele surgiu muito bem. Teve passagem também pelo América Mineiro, onde foi campeão, no caso em 2017, pelo América, e também pelo Remo no ano passado na reta final da Série B, e na Ponte Preta em 2020, onde disputou 30 jogos e 1 gol marcado também na segunda divisão. E outro atleta nesse vídeo, que eu já tinha falado no meio de semana para vocês, que deve ser anunciado também de forma oficial, é a respeito do Gabriel Mesquita, ele que ainda não tem previsão de realmente chegar em Belo Horizonte, mas é só questão de tempo para o Cruzeiro chegar a um acordo com o Guarani pelo empréstimo do jogador, onde ele vai, no caso, disputar a Série B até o final da temporada, né? Vai ser emprestado pelo Cruzeiro, vai renovar com o Atlético, com o Guarani, e depois ser emprestado em definitivo ao Cruzeiro, tendo um percentual ainda a Raposa do jogador, que é revelado pelo Atlético Paranaense, tá? Atleta bem interessante na minha opinião, apenas 23 anos de idade, fez uma boa campanha, principalmente no ano passado pelo Guarani, onde na Série B ele disputou 24 partidas. Nesse ano de 2022 não entrou em campo pela equipe de Campinas. Vale lembrar que ele é revelado pelo Atlético Paranaense, jogou no Sub-19, no Sub-23, começou a ter as primeiras chances no profissional em 2019 e no início de 2020, pelo Furacão disputou apenas 4 partidas como profissional, um atleta que eu acho que vai ser muito bom, por conta do Gabriel Brazão ter machucado, não deve ter condição de jogo, possivelmente até mais do que a metade da Série B. Então o Cruzeiro com Rafael Cabral, o Denivis e agora o Gabriel Mesquita chegando por empréstimo, no caso, e o Cruzeiro manter um percentual em definitivo dele, para quando acabar esse empréstimo ele vai seguir aqui na Toca da Raposa. E o último assunto desse vídeo é a respeito do Rodolfo, que assim, até achei curioso, porque essa notícia do Globo Esporte noticiava que o Avaí tinha interesse no William Potker e também na contratação do Rodolfo do Avaí, ou no Rodolfo do América para o Avaí, né? Mas a grande questão é que o próprio site O Tempo trouxe uma matéria mais atualizada falando que o Rodolfo, na verdade, está próximo de defender o Cruzeiro, tá? Lembrando que ele já estava bem próximo de deixar o América, que possivelmente deve sair por empréstimo até o final da temporada. O Tempo ainda trouxe algumas informações referentes ao Rodolfo, como por exemplo, o jogador até já tirou suas fotos do América nas redes sociais, então acho que se fosse para ele jogar no Avaí, possivelmente ele não tiraria as fotos com a camisa do América, que no caso é um rival do Cruzeiro, né? Então eu acho que realmente só questão de tempo, já que as partes já se pronunciaram a respeito dessa procura por parte do Cruzeiro, como por exemplo, o Cruzeiro disse que tem conversas, mas ainda não está totalmente confirmado a sua ida para o Cruzeiro. E no caso o América disse que houve contato, houve interesse
mas ainda nada está fechado, isso no caso pela procura do site O Tempo. Porém, pelo que parece, realmente o Rodolfo parece ser só questão de tempo para ter esse acerto com o Cruzeiro, jogador que começou muito bem pelo América, no caso principalmente na temporada de 2020, quando ele começou a ter destaque em cenário nacional, jogador que hoje tem 29 anos de idade e atua de centroavante e também de ponta. Eu acho que possivelmente vai ser contratado para jogar um pouco mais central do que pelas beiradas do campo, lembrando que pelo América em 2020, contando Série B e estadual, ele fez 52 jogos, 17 gols marcados e 7 assistências. Ano passado o América subiu para a Série A, mesmo assim ele continuou tendo uma sequência boa com 50 partidas, 8 gols marcados e uma assistência. Nessa atual temporada ele entrou em campo em apenas 6 jogos, acabou perdendo um pouco mais de espaço e deve ser emprestado até o final da temporada. E assim, por conta das movimentações do mercado, eu acho que até mesmo o Rodolfo deve atuar um pouco mais central, já que o Cruzeiro contratou o Rafael Silva, que pode fazer essa função também, que é 2 jogadores, que atua central e também de ponta. É bom que dá uma versatilidade bem maior para o time, até porque o Cruzeiro hoje estava já há um bom tempo, desde quando o Thiago saiu aqui do Cruzeiro, procurando um centroavante, e eu vejo que o Cruzeiro agora está muito bem posicionado com esses novos reforços que devem ser anunciados agora, esperar, ver como vai ser a votação ainda dessa segunda-feira. O Ronaldo comprando o clube, possivelmente entre terça e quarta, pagando já o transfer ban junto à FIFA e junto com, no caso, a Justiça do Brasil, pela contratação do atacante Careca, de 14 milhões de reais. E aí sim, poder registrar, o Neto Moura, o Rodolfo, o Paes, que veio do Uruguai, o Rafael Silva. Então, assim, vários reforços aí chegando para o Cruzeiro, pensando principalmente na Série B. Enfim, quero que você deixe aqui nos comentários o que você acha a respeito do Rodolfo, jogador que inclusive fez gol no Cruzeiro na temporada passada. É um atleta que eu acho uma boa opção sim para o Cruzeiro e que entra naquele teto de bom e barato e que já teve um bom desempenho também na Série B recentemente.